tarde, seja muito bem-vindo, amado irmão, amada irmã. Eu sou Aníbal Buquerque e como nos nossos entardecer espírita realizado aos domingos de 17 a 17h30, né? É um prazer recebê-la aqui conosco nesse momento, ou ao vivo ou a posterior, porque esse conteúdo ele fica disponível aqui no próprio Instagram, no YouTube em Aníbal Buquerque ou no Spotify em Entre Nós com Aníbal Buquerque. Fico muito feliz de recebê-lo, de recebê-la aqui conosco e gostaria de convidá-lo para podermos dar início ao nosso entardecer espírita com o tema corpo espiritual, para fazermos antes uma prece. Então, se desejar, fechar os olhos, aquietando os seus pensamentos, acalmando, serenando, aquietando também o respirar, procurando interiorizar-se, procurando pensar e refletir sobre a vida, sobre as oportunidades que temos a cada dia, a cada momento, de fazermos algo melhor, de aprender e de servir ao próximo. Desejo que possamos ter um entardecer espírita abençoado, regado de muito ensinamento, que a espiritualidade amiga sempre nos presenteia com isso e com essa natureza que o entardecer espírita nos propicia. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. Coisa boa recebê-los aqui, né? Temos aí a nossa querida Flor, colega do JEP, a Ana Isaura também, a Zen, lá da CEF. Fico feliz. E com esse tema corpo espiritual ou perispírito, né? Gostaria de falar um pouco, se você observar os dois últimos temas, o anterior e este, foi um pouco fora do padrão que temos trabalhado. Mas também gostaríamos de deixar outros conteúdos espirituais, às vezes um pouco mais teórico, um pouco mais conceitual do que comportamental, para que a gente entenda. Mas esse de hoje, apesar de ser conceitual, nós veremos que os aspectos comportamentais de nossas vidas, por meio dos nossos pensamentos, por meio de nossas palavras e também de nossos atos, influenciam o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico. Mas uma coisa que é interessante para a gente começar é conceituar. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, pergunta 93, Kardec questiona, né, para saber, o espírito tem alguma cobertura ou ele está envolvido em alguma substância qualquer, o espírito? E a resposta, olha que interessante, está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda muito grosseira para nós, espíritos, muito vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Olha que interessante isso. Mas mais adiante, próprio Kardec vai conceituar o que é perispírito, o nome que ele deu, né, que ele trouxe. Peri, de perímetro, de entorno, e espírito, do que vem do latim, espíritos, de alma, né, do espírito encarnado. Então, ele vai conceituar e dizendo que o espírito, Kardec faz esse conceito, que o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Então, Kardec em si só fala de 3 elementos. Ele fala do espírito, do corpo material e do corpo espiritual, que seria o perispírito. Mas a literatura espiritual ou espírita, como ela foi se desenvolvendo, que Kardec disse que não trouxe tudo, nós compreendemos e aprendemos também com outras doutrinas mais orientais, falar sobre outros corpos que o espírito pode apresentar. Até porque, quando Kardec afirma em um ponto do Livro dos Espíritos que nós estamos sempre com ele, conosco, nunca ele nos abandona, nós veremos aqui ainda hoje, em outro questionamento que ele faz e a resposta que os espíritos dão, que nós temos um momento em que não temos perispírito. E aí a gente fica se perguntando. Mas uma coisa interessante é que este corpo do espírito,
que Kardec chamou de perispírito, ele também era conhecido por outras civilizações e tendo outras denominações. Já na época dos egípcios, eles chamavam de Ka. Pitágoras mesmo, matemático, chamou de corpo sutil da alma. Olha que interessante. Já Aristóteles chamou de corpo sutil e etéreo. Então é interessante, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, o nome que nós demos à nossa live do Entardecer Espírita. Então, nós vamos encontrar outros nomes, como os teósofos chamando de corpo causal, e por aí vai, tá certo? O nosso objetivo aqui não é trazer tantos nomes, mas sim, por exemplo, os cristãos primitivos chamavam de corpo glorioso, corpo luminoso e por aí vai. Mas eu queria trazer uma definição para que nós possamos ter um melhor entendimento. Então, definir perispírito, ou seja, o que é o perispírito? O que é esse corpo espiritual? Ele é o modelo organizador biológico do corpo físico. É o agente intermediário entre o espírito e o corpo físico físico e o espírito. Então, quando se fala que ele é o modelo organizador biológico, é porque é dele, do corpo espiritual, que surge o corpo físico. Então ele é o nosso molde. A gente vai falar mais adiante. Mas também esse agente intermediário. O espírito, por ser muito sutil, é difícil para ele sensibilizar ou receber sensibilidade, né, que é ida e volta, como também de mexer com o corpo físico. Então a gente tem um intermediário mais sutil, mas ele, por ser intermediário, ele está mais próximo do espírito, como está mais próximo do corpo físico, fazendo com que os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, que precisem se expressar por meio do meu corpo físico, o perispírito, faz essa transmissão. Então há uma conexão entre o perispírito e o corpo material, que seriam por meio dos chakras e os centros de força, né? E de lá para cá também, impressões ou reflexo ou sensações que tenhamos no corpo material, ou seja, no exterior, elas se repercutem no nosso espírito. A gente recebe essas impressões. E isso é transmitido justamente pelo corpo espiritual, pelo perispírito. Então é importante que a gente tenha esta compreensão. Lembrando que o perispírito é uma parte integrante do espírito, está sempre com ele. Mas por si só ele não é o espírito. Muitas vezes nas aparições, nas visualizações, médios videntes ou efeitos tangíveis, né? Visualizações de efeitos tangíveis, o que se vê ali é o perispírito tomando uma forma, se apresentando com uma forma mais nítida, às vezes mais vaporosa, outras vezes translúcida, onde você vê através, outras vezes sem os pés, sem as pernas, né, como tivesse mais suspenso, e as vestes também, é o perispírito que se apresenta assim. Então ele é a parte integrante do espírito, mas por si só ele não é o espírito. Então o perispírito está para o espírito como o corpo é para nós seres humanos. Ele é o nosso instrumento de expressão, de sensação, percepção, organizador. Tá certo? Então isso é importante que a gente entenda. E quando nós estamos encarnados aqui na matéria, ele é esse elo, ele é esse instrumento que une o corpo físico ao espírito. Tá certo? Isso é importante também. Outra coisa interessante de percebermos com o perispírito, né, olha que a gente está trabalhando conceitos, tá bom? É bem útil. Ele reflete a alma e modela o corpo físico. Ou seja, o que é a alma segundo o conceito que Kardec nos apresenta? A alma é o espírito encarnado. Então, a forma como o meu corpo físico se apresenta, ele é moldado pelo perispírito. Então, se em alguma existência
eu tenha feito um mau uso do meu corpo físico, ele vai apresentar sequelas no meu perispírito. Eu posso até, quando desencarnado, quando na erraticidade, o meu perispírito ser tratado. Mas mesmo assim, sendo tratado, poderá ser que algumas consequências do mau uso possam ainda estar refletidas no perispírito por uma questão necessária, reencarnatória, ou por uma questão mental, pela forma como eu penso, pela forma como eu ajo. Aí o perispírito representa esta minha condição mental, como também reencarnatória. E aí, quando o meu corpo vai ser preparado para reencarnar, dependendo das experiências expiatórias que eu precise passar, que porventura possa acontecer alguma representatividade orgânica limitante, como também no cérebro, por exemplo, é o meu perispírito que vai apresentar esta condição, esta situação, e em função disso, o meu corpo físico vai ser moldado em função desta condição perispiritual que está em meu corpo mental, que foi um outro elemento que Kardec não falou, mas a espiritualidade nos ensina. Então, o perispírito reflete a alma e modela o corpo físico. Ele é feito de matéria, ou seja, é feito do fluido cósmico, por isso que há uma facilidade de intercâmbio mediúnico. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele expande o seu perispírito e por essa expansibilidade, se conectando com o perispírito do comunicante, do médio, do encarnado, ele consegue transmitir a sua mensagem, ele consegue transmitir as suas sensações, as suas emoções, a sua felicidade ou a sua tristeza, a sua infelicidade, a sua raiva, o seu ódio, o seu desejo de vingança, a carência afetiva, alguma coisa. Então o médium consegue sentir em seu perispírito, que passa para o seu corpo, provavelmente, fruto do que o espírito está sentindo, e estas impressões estão também impressionadas em seu perispírito, e pela expansibilidade, quando há esta conexão perispírito a perispírito, é transmitido isto. Pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, tá certo? Mas o perispírito, ele não é uma matéria densa, ele é uma matéria chamada de semimaterial ou quintessenciado, tá certo? E é interessante isso, porque há um momento em que Kardec diz que a gente nunca abandona o nosso perispírito. A proporção que a gente evolui, ele vai ficando mais sutil. Kardec fala disso. Mas em um outro momento do próprio Livro dos Espíritos, e aí isso às vezes gera uma confusão, e aí quando a gente compreende que nós temos outros corpos, como o corpo mental, que está entre o espírito e o perispírito, e o duplo etéreo, que está entre o perispírito e o corpo físico, a gente começa a entender o que os espíritos respondem lá no Livro dos Espíritos, na questão 94, quando ele diz assim, que o perispírito, ele é constituído dos fluidos universal que tem cada globo. Então, o meu perispírito, ele é formado pelos elementos fluídicos que existem na Terra. Mas se porventura eu for encarnar em outro planeta inferior ou superior à Terra, o meu perispírito vai ser constituído dos elementos fluídicos daquele mundo, daquele orbe, daquele planeta. Então, eles falam inclusive assim, nesse momento é como se o espírito trocasse o seu envoltório, retirasse a sua roupa perispiritual, ou seu corpo espiritual, para vestir ou ser constituído, o seu perispírito ser formado pelos elementos fluídicos. Então, quando no começo eu li isso, eu ficava confuso, porque em um momento Kardec vai falar que nós nunca deixamos de ter o perispírito, e é isso que a gente sempre ouve. Mas na questão 94, eles dizem, né, que nosso perispírito é constituído pelos elementos fluídicos do planeta que a gente vai habitar.
para poder ter as suas características, ter as suas condições de temperatura e pressão, de experiência espiritual. Então, para entender isso, eu preciso entender que nós temos um corpo mental que representa e que guarda toda essa memória do espírito, que ele está mais perto ainda do espírito. Ele é um elemento intermediário entre o espírito e o perispírito. Olha que interessante isso. Mas é importante que a gente compreenda, né, que o perispírito, ele promove, ajuda nessa modelagem biológica, fisiológica, ele promove a formação e a coesão das células, transmitindo informações através do DNA para o corpo, que vai lhe refletir as nossas necessidades reencarnatórias. Nesse corpo perispírito, mas eu acredito que esteja mais no corpo mental, é que permanecem as nossas paixões, as nossas emoções, as sensações, os desejos, os apetites, as experiências passadas, como se fosse um grande HD, uma memória RAM, né? Instintos de conservação e impulsos sexuais. Ele tem sistemas de chakras, como eu comentei, que são fulcros energéticos, discos energéticos que giram, e é por meio desses chakras que o perispírito faz conexões com plexos nervosos em nosso corpo físico ao longo da coluna vertical. Tá certo? E tem outras conexões também lá no cérebro. Então apresenta múltiplas variedades de cores também. É interessante isso. Outra coisa importante para que a gente possa falar de perispírito, e aí é onde a gente vai começando a trabalhar alguns outros conceitos que, apesar de serem teóricos, trazem uma repercussão no nosso dia a dia. Ou o nosso dia a dia vai levar a uma repercussão em nosso corpo espiritual. Ou seja, o pensamento e os sentimentos atuam em seu peso e densidade. Quer dizer que o perispírito possui um peso? Sim, mas é um peso muito sutil e denso também. Ele pode se tornar mais espesso ou mais leve. E isso é inversamente proporcional ao nosso grau evolutivo. Quanto menos evoluído, mais denso é o meu perispírito, mais pesado ele é. E aí a dificuldade de levitar, de se transportar, até de trabalhar a percepção ao redor. Mas quanto mais eu vou evoluindo, progredindo numa escala evolutiva, inversamente proporcional, meu perispírito vai se tornando mais leve, mais sutil, mais quintessenciado. E com isso eu vou amplificando a minha percepção periférica. Eu vou me tornando mais sensitível, mais sensível, mais perceptivo, inclusive em maior conexão com o mundo espiritual. Então, os pensamentos e os sentimentos, eles atuam diretamente no peso e na densidade perispiritual, sendo inclusive um condensador de energias, um acumulador, metabolizando de acordo com as nossas necessidades de manutenção física e extrafísica. Outra coisa interessante, e isso é relatado, a gente vê na literatura espírita, eu particularmente não tenho a capacidade de mediunidade de vidência, mas alguns médios videntes, e a literatura fala, que há uma conexão do perispírito com o corpo físico. Então, quando o espírito se afasta mais do corpo, que a gente chama de desdobrar, ele nunca deixa de estar conectado ao nosso corpo. Por isso que, inclusive, uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos é se há alguma possibilidade, quando eu estou durante o sono, meu perispírito se desprendido, se tem como eu não voltar, ou o meu corpo físico morrer, e o meu espírito ficar vagando. E não tem essa possibilidade, porque essa conexão ela é muito próxima e é a velocidade do pensamento. Inclusive, Kardec questiona se uma pessoa quiser me matar, tiver com a faca, e na hora que vai me matar, e meu perispírito, com o espírito não tiver retornado, tiver fora do corpo, vai acontecer de a gente não se encontrar? Não, porque mais do que rápido o espírito está alerta, está atento, volta. E aí dizem que essa conexão se dá por um cordão de prata,
cordão prateado. Algumas pessoas descrevem esta visualização. Eu mesmo, em reuniões mediúnicas, algumas pessoas já perceberam isso, inclusive quando a gente dialoga diretamente, por meio de um médium, com um encarnado. Sim, às vezes o encarnado, que a gente está trabalhando para ele, né, o assistido, às vezes ele é trazido pela espiritualidade e se manifesta. Então, os médiuns percebem, tanto pela questão energética mais densa, mais fluido vital, mas percebe também pelo seu cordão prateado, que ele está ali se expressando. Tá certo? Outra coisa, o perispírito não possui forma fixa, pré-definida ou permanente, pois ele está associado à vontade e à evolução do ser. Deixa que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, dessa coisa não está definida. Como não definida, Aníbal? Então o perispírito é algo indefinido? Não tem uma forma? Tem. Tanto é que ele tem a forma modeladora. Mas observe que aqui a gente falou que é associado à vontade e à evolução do ser. Ele pode não ter essa forma fixa ou fixada ou pré-definida. Tá bom? Mas aguarda um pouco que a gente vai trazer outras circunstâncias. É interessante que a gente compreenda algumas propriedades do perispírito, como por exemplo, o perispírito ele é poroso. Isso é básico, porque ele não é contínuo, é igual a matéria também não é contínua, é formada mais por vazios do que extensões, tá certo? Outra propriedade do perispírito é plasticidade. O nosso perispírito ele tem plasticidade, ou seja, ele pode modificar a sua forma sobre a ação do nosso pensamento, sobre o influxo da mente. Ele tanto se reduz nessa plasticidade, ele sofre um processo de miniaturização no momento de reencarnar, como ele também vai se expandindo, ele vai crescendo. Alguns médiuns que começam a sentir o desdobramento, eles sentem uma expansibilidade, um crescimento perispiritual, que na doutrina se chamou de balonismo. Então, ele tem essa plasticidade, ele modifica-se com o crescimento e como desencarnado, toma a forma que quer. E tomar essa forma que quer pode acontecer de forma consciente ou não, pela vontade do espírito ou por vontade de terceiros, por indução, por hipnose, ou de forma inconsciente eu posso me transformar. Então, o que é que isso quer dizer? Essa plasticidade espiritual faz com que, por exemplo, eu hoje tenho esse aspecto, e ao desencarnar, eu tenho uma lembrança muito boa, uma hipótese, de que eu fui um padre. E aí eu posso me apresentar como um padre, usando inclusive o nome de quando eu era padre. Então, essa plasticidade espiritual permite que eu tome a forma que eu queira, desde que eu tenha essa consciência. Mas mesmo não tendo, se alguém disser que eu sou um animal, às vezes há espíritos que se apresentam em reuniões mediúnicas em formas animalescas, que nós chamamos de zoantropia. Antigamente era chamado de licantropia, que seria a forma de lobo. Há também espíritos que se apresentam em formas gigantescas, às vezes monstruosas, às vezes com a ausência de um determinado membro, porque esse membro foi perdido num acidente ou uma questão de cirurgia. Então, por quê? Porque na mente dele, ele acha que não tem aquele membro, aquela perna, por exemplo. Então, ele se apresenta sem ela. E aí a gente vai plasmar. Às vezes, no acidente de alguma coisa que você se cortou, teve uma grande perfuração, alguma coisa, você se apresenta assim porque você imagina que esteja assim. Então, essa plasticidade espiritual ela é tão interessante que eu, particularmente, aprendi com o tempo a alertar os médiuns videntes que nem tudo que eles estão vendo pode ser a realidade. Porque o espírito pode, como Jesus quis dizer, lobos em pele de cordeiro. Então, por isso que é importante eu perceber a energia que o espírito está trazendo. Qual é a emoção que ele me transmite? Qual é a carga emocional que ele está me passando? Porque isso ele não consegue enganar. Isso é a sua essência. É ele se é uma pessoa, se é um espírito bom, se é um espírito mau, perverso. Tá certo? Então, essa plasticidade nós chamamos também de ideoplastia. Ideo de ideia, ou seja, meu pensamento, dá plasticidade à forma perispiritual. Apresentar-se como criança, de outra coisa. O perispírito também ele apresenta uma luminosidade, que pode projetar mais ou menos luz de acordo com a evolução. Por isso que alguns espíritos têm aquela aura, têm aquela energia no entorno, alguns depoimentos, alguns relatos
de irmãos que estão em atendimento, quando percebe um irmão vestido uma cor bem clara, uma luminosidade, uma coisa azul ou branca, uma luz resplandecente que às vezes dá uma ofuscada. Então, o perispírito também possui essa propriedade de luminosidade. Outro aspecto é a propriedade de penetrabilidade. Então, o perispírito não tem obstáculo, ele pode atravessar paredes, atravessar portas, mas semelhante ao filme Ghost, que ele não sabia que podia fazer, ele esperava que alguém abrisse a porta para que ele passasse. Então, não existe barreira física para o perispírito. Olha que interessante. Semelhante à luz que atravessa o vidro, né? Há também densidade, a gente já falou isso, e inclusive é inversamente proporcional ao grau evolutivo. Ele pode ser mais sutil ou mais grosseiro. E claro, entre essa grosseria perispiritual e essa sutileza, existe toda uma gradação conforme a escala evolutiva do espírito, os sentimentos do espírito, as suas emoções. Outra propriedade é a elasticidade, é essa facilidade de expansão, tá bom? Outra propriedade, expansibilidade. O perispírito ele se expande. E nos espíritos mais evoluídos, faz com que eles possam se irradiar em vários lugares. Por isso que às vezes você chama Jesus aqui, chama no outro canto, chama, e ele pode se fazer presente. Tudo bem que ele possa ter seus emissários. No caso da doutrina, nós temos Bezerra de Menezes, que é o santo, o médico dos pobres, é muito requisitado, muito chamado. Nada impede dele estar em vários lugares devido a essa expansibilidade. É o poder da ubiquidade, de se expandir no seu campo de percepção e desdobrar-se estando presentes em vários lugares. Há uma elasticidade com a expansibilidade perispiritual. Outra propriedade é a ponderabilidade. Ele apresenta um certo peso, apesar de ser semimaterial, mas ele apresenta, pela sua densidade, ele apresenta um certo peso. Mas isso é menos relevante em termos de característica. Outra propriedade, visibilidade. Então existem fenômenos mediúnicos de visibilidade espiritual, onde o espírito vai, de uma forma vaporosa, vai tomando a forma em um corpo. Quer ver uma coisa? Na própria Bíblia narrada, conta a experiência que 3 apóstolos tiveram no Monte Tabor, quando Jesus se encontrou com Moisés e Elias. Eles ficaram tão impressionados com aquela visão, aquela luminosidade perispiritual, com o que eles estavam vendo, que tem uma hora que Jesus vem a eles e eles perguntam: Senhor, mestre, devemos armar 3 tendas para que vocês possam passar a noite aqui, você, Moisés e Elias. Olha que interessante essa visibilidade. Então o espírito pode se tornar visível e quem estiver presente no ambiente verá essa visibilidade. O perispírito pode ter isso. E nessa visibilidade, dependendo, pode até se tornar tangível, se pegar. Como foi o caso de Tomé, quando pega no corpo espiritual de Jesus. Ele estava visível e tangível, pede que toque as suas chagas. Quando Maria tenta tocá-lo, ainda na gruta, ele pede que não seja tocado porque ele ainda não subiu aos céus, ele está impuro. Ele foi para lugares muito profundos. Então, o perispírito pode se tornar tangível, é de ser tocado. Por isso que às vezes se vê fantasmas, né? Ser percebido como um corpo idêntico ao físico. Então, médios videntes também veem isso. Isso é a bicorporeidade, podendo ser vista em mais de um lugar. Tá certo? A gente está concluindo sensibilidade global. Ou seja, o espírito, quando desencarnado ou em estado um estado de emancipação e desdobramento, ele pode perceber com todo o seu ser sem barreiras. E lembra que eu comentei? A proporção que o espírito evolui, essa sutileza perispiritual faz com que essa sensibilidade global seja mais aumentada, mais perceptiva. Ele consegue captar mais informações do ambiente, tanto material como do ambiente espiritual. Ele consegue, inclusive, prever acontecimentos futuros que poderão acontecer ou não, mas ele consegue antever isso porque ele está mais perceptivo a essa sensibilidade global. E por último, eu gostaria de trazer essa sensibilidade também magnética que o perispírito tem. E o que é essa sensibilidade magnética, Aníbal? Ele é sensível à ação magnética, como o passe, a água fluidificada, a oração, pensamentos bons ou não. O nosso perispírito ele se banha de um passe, né? Podendo ser
extremamente salutar da água fluidificada, dos eflúvios, dos remédios que são colocados na água. Por que que ele absorve isso? Porque ele é feito também de fluido. Então esses fluidos, né, a fluidificação da água, a fluidificação por meio do passe, essa transmissão de fluidos pelo passe, faz com que ele absorva coisas boas ou não. Os meus pensamentos geram uma frequência, e essa frequência pode ser salutar ou não para o meu perispírito e, consequentemente, para o meu corpo físico. Olha que interessante, né? Então vou parar por aqui. Se for o caso, a gente avalia e se faz na semana que vem, continuando nessa temática. Espero que hoje foi um pouco mais conceitual, mas tem coisas que é interessante a gente entender para que a gente possa, de uma forma melhor, cuidar mais desse corpo espiritual. Porque ele é o nosso molde para a nossa próxima reencarnação. Então, se eu faço um mau uso do meu corpo físico, o meu perispírito vai receber essas impressões. E estas impressões ficarão guardadas, marcadas, dependendo se foi favorável, beleza, mas se foi muito prejudicial, eu poderei trazer consequências na minha próxima experiência, porque não agradáveis, porque elas ficaram marcadas em meu perispírito, e eu preciso destas experiências evolutivas para melhorar. E o meu corpo físico pode trazer o retrato, a fotografia destes atos que eu cometi na vida anterior que não foram tão saudáveis. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Espero que de alguma forma tenha sido proveitoso, tá? Que a gente possa ter uma semana abençoada, ficar em paz, ficar em harmonia. Como eu lembrei, esse conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram, bem como no YouTube e no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Desejo um resto de domingo abençoado, que a gente possa aproveitar bastante e que a nossa semana seja plena, seja harmoniosa, seja pacífica, que possamos ajudar e servir outros irmãos, outras pessoas. Uma boa tarde para você também. Fica na paz do Senhor. Que assim seja. Amém.